e saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Digo eu, motivo de muita alegria, e se nesse momento, nesse dia de 16, nos encontrar diante da tão poderosa, sacrossanta, miraculosa Palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje também com essa palavra que vai ser direcionada ao seu coração. Quero ler a Palavra de Deus do primeiro livro do Velho Testamento, que é o livro de Gênesis, e vai ser do capítulo 37, aonde tem um tema: a história de José, filho de Jacó. É o tema que Deus colocou no meu coração para que nós possamos meditar nessa passagem que vai contar a história de um homem que nem mesmo ele sabia a sua chamada, nem mesmo a família sabia, aleluia, a chamada, porque muitas vezes Deus está lá no alto trabalhando na nossa vida. Deus está botando em prática uma programação que tem na nossa vida por meio da, aleluia, do chamado, e muitas vezes não entendemos e começa o homem a sofrer perseguição, começa a vir os obstáculos, contendas, lutas, e vai se levantando o abismo diante daquela alma. Mas nem tenha medo, porque se Deus é contigo, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então muitas vezes nós não, aleluia, não entendemos o mistério de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos o nosso chamado, como José não sabia, mas já começou ali, se levou levante das trevas contra aquele moço, contra aquele rapaz, aquele jovem que estava iniciando o ciclo da sua vida. E ali diante da sua família começa um levante das trevas, começa um mover, mas grande era o projeto que Deus tinha na vida daquele jovem que se chamava José ali, o Consolador. Deus era com a vida daquele jovem. Nós vamos falar um pouco de revelação, porque revelação significa o oculto e que está sendo manifesto por presente. Muitas vezes Deus tem algo guardado no mistério, guardado para o homem, para a mulher, para a família, para a igreja, e antes de se manifestar o poder glorioso de Deus, nós vamos entrar num momento de sequências de problema, sequências de luta, e vem angústia, vem de todos os lados, para que nós possamos melhorar a nossa, aleluia, o nosso pensamento, para que nós podermos acreditar mais no Senhor. Então, todos aqueles que têm, aleluia, um projeto glorioso no céu, na vida dele, a terra se manifesta, a humanidade se manifesta, a família se manifesta, porque só Deus conhece o plano na vida de um homem, só Deus conhece o plano na vida de uma mulher. Então Deus, ele conhece e sabe todas as coisas, e ele tem colocado, aleluia, na terra líderes e vários líderes para levar a sua palavra, para mostrar a sua grandeza, o testemunho da palavra. E aqui nós temos qual? No livro de Gênesis nós temos a história de José. Hoje sabemos que muitas pessoas, muito homem, muita mulher, igreja, usa, aleluia,
essa passagem levando literalmente para alguém que está sofrendo, alguém que está, aleluia, entrando no mundo da política e se baseia aqui, porque muitas vezes é perseguido, mas muitas vezes nós sofremos pelos nossos próprios pecados, muitas vezes sofremos pelos nossos próprios interesses, muitas vezes pagamos um preço por aquilo que nós queremos que venha, queremos ter, é o eu quero, eu posso e eu tenho. Então nós pagamos um preço alto por essas vontades que vamos enfrentar um mundão aí para ter aquilo que queremos. Mas aqui é diferente. Aqui é porque Deus, Ele tinha um grande projeto, aleluia, de sustentar, de animar e de perseverar o seu povo, a humanidade. Num tempo de escassez, Deus já estava preparando, Deus já estava ali sabendo que era um tempo difícil que ia se levantar na terra. Então Deus, Ele estava preparando José, sem José saber, sem os irmãos de José saber, sem o pai de José saber, estava ali a providência para o futuro daquela nação de Israel. Então quero também tirar por base essa palavra. Se Deus tem um projeto na sua vida, se Deus tem futuro, aleluia, que vai se realizar na sua vida, quero dizer através dessa palavra que você vai ser odiado pela morte e odiado pelas trevas, mas Deus é a luz no teu caminho. Deus, Ele está na frente, quebrando o arco, derrubando as muralhas, planeando o caminho, e Ele vai na frente, derrubando todo o levante das trevas. É aqui que nós vamos entender esta palavra na vida de José. Então nós vamos iniciar. Capítulo 37, versículo 1 diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Está, portanto, a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 16 anos, pastorava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, operava com os filhos de Bia e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que, aleluia, perceberam que o seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e o odiaram, tornaram-se tão invejosos que não conseguiram mais lhe falar de maneira amigável. Vamos aqui até o 11. Ora, porém, teve um sonho. José teve um sonho e contou a seus irmãos, e passará a nutrir ainda mais a raiva dele. José lhe havia dito: ouvi o sonho que tive. Parecei, aleluia, pareceu que me estava atado fecho nos campos. Eis que o meu peixe se levantou e ficou em pé.
E os vossos feitos rodearam e se prostraram diante do meu feito. Seus irmãos lhe galgaram: quereis acaso governá-los como rei, ou dominar como Senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seu sonho e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com esta palavra. Aleluia! Que sonho foi esse que tiveste? Aleluia! Iramos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, de cada um deles, prostrados o rosto em terra, diante da tua presença. No mesmo instante, seus irmãos andaram em ciúme deles, e seu pai, aleluia, contou e passou a refletir sobre o que ouvirá. Aleluia. Soberano e eterno Deus e Pai, que esta palavra reveladora, que esta palavra olhe, ó Deus, para o nosso coração, abrindo, iluminando e nos dando a entender que hoje também precisamos de entender esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tomados, a palavra de Deus lida nesta noite foi do livro, aleluia, de Gênesis, capítulo 37, o verso 1. É uma passagem que Deus faz nós entender muitas vezes revelações. Hoje temos também revelações. Revelações significa aquilo que é o oculto vir ao presente, ou seja, aquilo que você não vê, não sabe, aí Deus, Ele tem guardado e Ele vai revelar para aquela pessoa que Deus tem prazer de falar, prazer de revelar e prazer de colocar na vida daquela pessoa o seu poder. José tem um grande privilégio, porque o Criador escolheu ele, porque o Criador preparou um projeto, e quem ia executar esse projeto era José. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Muitas vezes não sabemos porque sofremos, mesmo na igreja, mesmo na obra, mesmo aceitando a Jesus. O bom é que Deus já revelou o caminho da vida para você se encontrar com o objetivo que Ele tem na tua vida, que é estar na igreja em Cristo Jesus, que é seguir a Cristo. Aí nós queremos estar na igreja e queremos saber de revelação. Revelação, quando é de Deus, ela tem objetivo. E muitas vezes, irmão, quando aquele
objetivo é na nossa vida, aí nós vamos ter de enfrentar, sabe o quê? Nós vamos ter de enfrentar dificuldades, nós vamos ter de enfrentar o inimigo, nós vamos ter de enfrentar perseguição, começando da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos de trabalho, talvez no colégio, talvez aonde nós estiver habitando, nós vamos ter a reação do inimigo, porque Deus tem um projeto glorioso para exatamente Ele revelar na sua vida. E nós hoje temos também esse projeto. Primeiro é o projeto da salvação, porque ninguém sabe quem se salva, não é verdade? A salvação vem pelo ouvir, é a palavra, e a palavra é revelando. Então o que é revelação? É você ser revelado aquilo que você não conhece. Então nós temos que ter cuidado sobre aquilo que é revelado para nós, porque sabemos que o nosso adversário ele é imitador, tá, irmão? Ele quer imitar Deus. Como Deus revela, ele também quer revelar. Como Deus fala, ele também quer falar. Mas nós sabemos que a história de José, quando nós passamos a entender a história de José, nós vamos entender que Deus, ele tinha um objetivo futuro. Era um projeto que Deus tinha. Aí, irmão, revelando para nós, se Deus tem uma chamada, em cada um de nós, chamada diferente, mas para aquela chamada se realizar na nossa vida, nós vamos primeiro conhecer a Cristo. Primeiro colocamos a nossa fé em Cristo. Primeiro, aí nós vamos ser cristão. Aceitamos a Cristo, aceitamos Jesus. Já é o início que alguém está sendo revelado para entrar no céu. E todos nós temos essa chamada para entrar no reino de Deus. Mas entre a nossa chamada e propósito que Deus tem na nossa vida é diferente. Porque um é chamado para cantar, outro é chamado para pregar, outro é chamado para ficar ali dando glória a Deus, outro ele é chamado ali para ficar, aleluia, fazendo o que Deus manda. Aí nós vemos que Jacó tinha 12 filhos, né, irmão? Tinha esses filhos, e José era o mais novo. E José, ele despertou um amor tão grande no coração de Jacó, porque José era o filho da velhice. Por isso que a gente começa a amar aquele mais novo, né, irmão? A gente já está numa idade, e quando é os netos, a Bíblia diz que neto é a coroa do avô. A coroa dos avós é os netos. Então, Jacó já estava no seu tempo, na velhice, e olhava e via aquele jovem, aquela criança que estava surgindo, e aquela criança tinha diferença, que ele despertava o amor no coração do pai, que ele despertava o desejo no coração do pai. Aleluia. Baseado na palavra, mostrando que nós também despertamos esse desejo do nosso Deus. Quando nós somos que nem criança, como? Ou seja, na malícia. Nós não temos malícia. Nós somos que nem criança. A gente ama, a gente consegue perdoar, a gente vai ouvindo a palavra do Pai e perguntando o que é para fazer e fazendo. José, ele amava a fazer a vontade de Jacó.
E Jacó, ele ia presenteando José. Aí presta atenção, irmão. Por ele amar a José, aí despertou o ciúme, a inveja. De onde é que isso aí vai se levantar? Das trevas. Tá? É as trevas que ela envia o ódio. E nós sabemos que a história de José foi uma história que hoje é contada para nós como nós estivéssemos também vivendo. Porque eu tenho uma chamada, cada um dos irmãos tem uma chamada, e não sabemos. Aí o sofrimento vem, porque a chamada é revelada pelo sofrimento. Porque faz parte. Você sabe que José, ele foi preparado para chegar até a cadeira de governador. Mas se a gente hoje pegasse uma fila de gente, de homem, e dissesse: tem uma eleição para você ser governador, mas vai ser o mesmo caminho de José. Mesmo caminho de José. Aí alguém não conhecia José, mas sabia que José era governador, e o governador é o líder, o governador vai ter um privilégio. Aí eles queriam, aí todo mundo ia dizer: eu quero ser governador. Mas só que não ainda tinha sido revelado como é que vai ser o caminho daquele que vai ser governador. Aleluia. Então a história de José vai contar isso aí. Olha o tamanho do projeto que Deus tinha na vida de José, e nem ele sabia. Aí eu quero dizer que por meio dessa palavra, só quem sabe o tamanho do projeto que tem na tua vida é Deus. Só Ele sabe. Mas tu vai entender, irmão, por que tu sofre tanto. Tu vai entender porque tu tem facilidade de ser rejeitado. Porque que a tua própria família, ela mostra algo diferente entre os outros. Porque a família de José mostrava. A família de José só dizia que amava José na frente do pai. Aí muitas vezes nós, baseando que a igreja é corpo de Cristo, e que ninguém vai dizer a Deus que tem raiva do outro, vai, irmão? Não vai, né? Mas diante de Deus ele diz assim: eu amo fulano, eu amo cicrano. Mas na realidade ele está falando de boca. Mas dentro do vazio de saber que Deus está na vida dela, que ela tem aquela vontade de se expressar amando ao Senhor, aí desperta ciúme na vida daquela pessoa que não tem o mesmo desejo. Ele vai dizer: ah, tu é para frente, ah, tu quer ser A, tu quer ser B. E aquela pessoa, baseada no que José tinha, aleluia, dentro dele, José tinha um amor. José queria ajudar os irmãos. José ele ia pastorar as ovelhas, levava comida, ia lá. Mas nem isso os irmãos agradeciam. Por que ele não agradecia? Porque dentro do coração dele tinha o que, irmão? Agora imagina aí, tu ajuda uma pessoa e aquela pessoa tem um projeto contra você. Você tenta abençoar aquela pessoa, e aquela pessoa tem um plano de amaldiçoar, tem um plano de matar, tem um plano de destruir tua vida. Imagina, mas o teu plano é ajudar, o teu plano é abençoar. Tu se aproxima do lado, se aproxima do outro, mas aquela pessoa, ela diante de Deus, ela olha para tu, mas diante da mente literal, ela te julga e ela te derruba. E José era desse jeito, mas não sabia o que era que tinha para ele. Deus não tinha revelado. E o que é revelação? É algo oculto que Deus tem na nossa vida, está guardado. Nem a nossa família sabe, nem nós sabemos, ninguém sabe, o pastor não sabe. Mas aquele que vai botar o projeto na tua vida, ele colocou, sabe. E ele entende que o diabo vai se levantar, porque o projeto de Deus é luz, vai iluminando.
Aí, para o projeto de Deus estar na tua vida, aí Deus vai fazer o que no teu coração? Vai limpar. Aí, para uma pessoa que pode chamar atenção no carinho, na ajuda, no amor, é uma pessoa diferenciada. Aleluia. Então a história de José, ela está trazendo para nós uma revelação grandiosa, para nós entender, porque passamos na igreja, irmão, que a gente faz tudo ali direitinho, a gente até ora, pede perdão, mas tem sempre ali uma pedra cutucando, apertando. Mas o que eu quero passar para os irmãos é que o servo de Deus, ele não murmura, ele não condena, não amaldiçoa, porque o coração dele está controlado pelo Espírito Santo, e ele consegue suportar, que nem José, não amaldiçoa os seus irmãos, não amaldiçoa aqueles que batiam, mas José sabia retribuir, aguentava, chorava. Ah, irmão, eu não quero mais ser governador, porque eu vou perder minha família, e eu não suporto. Ou ser crente fiel, porque eu não sei qual é o plano, porque marido, ou filho, ou esposa, vai ser uma asinha ali, uma pedra que o inimigo vai tocar para poder fazer o quê? Lá no meu coração, tocar na minha fé. A minha fé, ela é tocada por aquilo que eu mais amo. A fé de Jacó foi tocada por quem? Ali, irmão, porque tiraram do coração dele algo que ele amava, que era José. Aí eu falo assim para os irmãos, prestem bem atenção, que Deus sabia e não disse para Jacó, provando também a fé de Jacó. Ele não disse para os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, provando também a fé dele. Mas Deus, vou falar o plano para aquele que vai nele ser realizado. Então, o que Deus fez, ele revelou um sonho. Qual era o sonho? Que José estava trabalhando, que José estava cortando ali os fechos dele, e que de repente José olha, aí José olha aquele fecho dele, simbolicamente era José, ele se levantava, ficava em pé, e os outros fechos, os outros irmãos dele, ele chegava e se inclinava. Inclinar é da reverência. Aí José via que os fechos dos irmãos dele eram inferior ao dele, e ele estava ali em pé, como superior. Aí José teve esse sonho, que foi o início de revelação que Deus colocou. Ah, Deus tem algo na minha vida, e é bom, mas eu não sei ainda o que é, mas Deus me revelou. Mas aí eu pego, vou contar para aqueles que estão próximos, para ver se eles se alegram. Aí, irmão, é onde está o mistério, para nós entender que aquelas pessoas, o irmão ou a irmã, não vão dar glória a Deus porque Deus vai te usar, não vão dar glória a Deus porque Deus está contigo, te revelando, não vão dar glória a Deus. Por quê, irmão? Eu vou contar, aí o meu sonho, se eu contar, a minha revelação, se eu contar, eu vou aumentar na minha vida o que, irmão? Eu vou aumentar a tribulação, eu vou aumentar a minha perseguição. Porque se José tivesse tido a revelação e tivesse ficado calado, aquele problema dos irmãos dele não ia cair em cima, não é verdade? Porque ele não ia saber. Mas José contou, chamou eles assim e disse: olha, eu tive um sonho, está tudo aqui, eu li, eu tive um sonho, conta aí, eu vou contar, fique atento. Eu estava na roça,
e nós estávamos cortando ali os trigo, e os meus feixes ficou de pé. Eu vi que ele se levantou, aí ele ficou de pé. Aí o feixe de vocês, cada um deles se dirigiram, se levantaram. Quando chegaram perto do meu, eles se inclinaram. Aí, irmão, a tradução que eles interpretaram foi já com violência. Tentei dizer: será que tu vai ser governante nosso, rei nosso? Nós vamos se curvar para tu, que ele já tinha raiva de José, ele já tinha ódio de José, porque José era o que o pai dele mais amava. Então, no momento que contou a revelação, ele achando que era família, era inimigo. Ele contou a revelação para os inimigos do espírito dele. E muitas vezes nós também teremos essa passagem para quando Deus nos revelar algo. Será que eu devo contar? Eu vou saber. Aí nós conta. Aí vamos dizer: tu é um pecador, tu está em pecado, tu não vai ser A, tu não vai ser B, entendeu? Aí o que os irmãos vão ver nisso? Não é para ficar com raiva, o irmão vai ver a manifestação do espírito da inveja, do ciúme. E quem eram esses irmãos? Essa igreja? Eram os próprios irmãos, filho de Bila e de Leia, duas mulheres de Jacó. E tinha aqueles jovens mais velhos. Mas José, filho de Raquel, já era irmão de Benjamim, os mais jovens, os mais novos. Porque muitas vezes Ele não vai ter, aleluia, um propósito, porque o cara nasceu primeiro. Você vê que quando Saul e Jacó nasceram, Deus mudou o propósito do primeiro para o segundo, porque o maior seria o menor. Aí nós estamos na igreja e tem os dons, irmão, que Deus levanta, todos nós recebemos dom para cantar. Tem irmã que canta coisa que a gente se sente a presença de Deus. Ela canta com a alma, porque é um dom de Deus. Deus deu a ela aquele dom para ela alegrar a igreja, para ela alegrar o coração dos irmãos. Aí naquele momento já está vendo que o louvor dela é um louvor que chega a Deus. Aí começa a levantar o ciúme lá por fora, por meio de pessoa que está crua, meio de pessoa que não tem projeto dentro, que está ali para exatamente destruir, porque ele já tem no coração ódio. E quem tem ódio no coração, irmão, aleluia, é difícil. Então José, ele tinha, sabe quantos anos, irmão? 16 anos. 16 anos José já foi revelado a missão dele, pastorear. José com 16 anos recebeu a revelação. Então nós vemos que ele tinha essa idade e pastorava os rebanhos de ovelha e cabra com seus irmãos, e cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Está vendo? Cooperava, ajudava, abençoava mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Aí onde era que entrava o ódio no coração dos irmãos de José? Por que exatamente eles tinham tanto ódio de José? É porque José, ele dava testemunho da maldade. Pai, os meus irmãos, eu vou ajudar eles só querem me maltratar, eles só querem me prejudicar, eles têm um coração perverso, têm um coração mau. E o pai, exatamente para defender o filho, ele chamava ali aqueles moços e dava uma bronca, dava advertência. Ninguém quer receber uma advertência do pai. Se
Deus dá advertência a nós, dependendo qual é a área, muitas vezes tem gente que vai ficar com raiva, tem gente que vai ficar ali magoado, não é diretamente com Deus, mas Deus tem um projeto na vida de cada um, porque o filho de Jacó, Deus tinha aquele projeto em cada um ser, aleluia, uma tribo, cada um ser importante. Judá, nós estava, aleluia, ali olhando, e que hoje nós vemos que a Bíblia relata que cada um cuspiu ali, recebeu o que plantou. Então Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica. Aleluia. Se hoje o que é uma túnica na época hoje? Vamos supor um carro novo, uma Hilux, uma túnica, hoje ela ia ter, sabe o que, irmão? O valor de uma Hilux. Aí o meu pai me dá um Fusquinha, outro carro informava, o meu irmão mais novo, que ele já vê ali como um carro de alto nível. Aí vai causar o quê? Vai causar ali um certo tipo de problema. Por que, pai? Tu dá uma Hilux a ele, me dá um Chevette, né? Mas o que eu quero deixar para os irmãos entender aí? Essa pergunta nós fazemos literal, mas espiritual. Eu vou perguntar, eu vou indalgar a Deus, porque Deus te deu um cargo bem alto e me deu um bem baixinho. Aí Deus disse: tu vai ministrar todo o trabalho, mas eles vão ministrar por tu ali, porque eles vão ser. Aí eu vou questionar Deus, porque o trabalho, vamos supor, de Moisés era de levar a mente e o coração à palavra, e o trabalho dos outros era cumprir. Mas o mesmo Deus que manda Moisés fazer a palavra chegar a eles, é o mesmo Deus que ia abençoar aquele que recebia a palavra. Era aquele que ia, porque amar a Deus, irmão, nós temos de amar o que Ele manda nós fazer. Porque o amor qual nós obedecemos e damos a Ele é pela a nossa forma de nós ver Ele. Aleluia. Então aqui ele amava José, literalmente que era Jacó, e ele fez uma túnica, e essa túnica ela ia levar um testemunho, porque foi ela que recebeu o sangue do bode. A túnica era cara, mas o sangue era do bode que tinha o menor valor. Porque se uma ovelha ou um carneiro valesse R$1.000, um bode deveria ser 100. Porque o bode é o que representa o pecado. Por isso que eles escolheram a manchar a túnica de José com sangue do bode. Por quê? Porque era o pecado que estava na túnica, sendo colocado na túnica de José, o pecado da traição, da morte. Então eles mataram o bode e colocaram ali o sangue do bode para exatamente levar até o pai e dizer: aqui foi o animal selvagem que matou José e só salvei a túnica. Olha aí, aqui está o erro, a representação e o pecado. Saiu deles. Por que estava deles, irmão? Porque o homem, irmão, só pode fazer o que tem dentro do coração. Querem ver? Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos capítulo 7. Aleluia. É capítulo 7. Eu acho que é no verso 21, deixa eu ver aqui. Capítulo 7, Marcos 7. Glória a Deus. Para nós saber, irmão, que o coração, ele
só vai falar aquilo que nós exatamente colocamos dentro, que está dentro do nosso coração. Então deixa eu falar. Quando eu vou falar, o meu coração vai botar aquilo que está dentro. Então o próprio Jesus, ele vai dizer aqui no 10, porquanto, aleluia, Moisés afirma e honra o Pai. Não, deixa eu ver aqui. Marcos 7, 21. Eles não poderiam falar coisa boa para o pai deles. Por quê? Porque tinha uma perversidade. Aí Jesus dizendo aqui, falando dos sacerdotes, ele diz: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios e adultério. Olha o homicídio aqui. Onde é que está? Onde é que estava o homicídio? No coração dos irmãos de José. Por que eles programaram o homicídio? Mas também colocaram o homicídio, colocaram a mentira, colocaram o engano. Tudo aquilo estava dentro do coração deles, irmão. E se hoje nós temos pessoas, amigos, companheiros, dentro da igreja, ou na nossa família, ou em casa, quando eles manifestar algo contra a gente, eles vão entrar numa dessas áreas. Ou eles vão mentir, ou eles vão levantar a área de matar, ou a área de destruir. É porque está dentro do coração. Mesmo que tu ajude, mesmo que tu faça algo, mesmo que tu abraça a pessoa, mas é como um abraço, qual Jesus, ele estava ali, Judas chegou para abraçar, beijar, mas o projeto de Judas era matar, porque dentro do coração dele tinha traição. Está vendo? Que nós vamos entender, porque a igreja, a nação sempre teve esses frutos do diabo no coração. Aí eu falando de revelação, né? Mas quem revelou o coração deles? Jesus. Jesus chegou para ele e disse: olha, a boca de vocês fala, o coração de vocês está cheio lá dentro. Você acha que eles iam gostar? Se eu disser para você que seu coração é mau, você está logo repreendendo, né, irmão? Está logo procurando algo para me atingir. Você diz: irmão, mude o teu coração, porque a tua boca está falando perversidade, está falando maldade. Pessoa que tem aquele prazer que os olhos levar a boca dele até a prostituição, até a mentira, até a maldade, até a perversidade. E se a pessoa chegar e dizer: olha, irmão, você está errado, porque o teu coração está cheio dessas malícias, está cheio dessas iniquidades, está amarrado, isso não pode, né? A pessoa não aceita, porque essa pessoa não tem o prazer de Deus na vida, porque Deus, ele, aleluia, amava ali a forma de José, porque mesmo o sofrimento, mesmo que estava ali, José sendo acusado, ele disse: olha, tu é um impostor, tu é aquele que levanta contra o nosso pai, leva a nossa vida e contra nós, contra o nosso pai. José: não, eu quero só ajudar, eu vim aqui para trazer a comida, eu vim aqui para trazer roupa, lençóis para vocês que estão aqui. Não, mas você não presta, mas eu trouxe comida, mas você não presta. Tem gente assim, irmão, que tu ajudando e a pessoa te matando. É tu tentando, aí você não vai ter condição de viver com essa pessoa. Por quê? Ah, mas é de Deus, tu tem de amar assim, irmão. José é um homem de Deus, e José amava os irmãos, e amava o pai dele. O que aconteceu com José para ajudar? José foi lançado num buraco, foi vendido, foi programado a morte. E trazendo a humanidade, que nós somos seres humanos, e temos um coração que é chamado também de intelecto,
onde armazena as mesmas emoções que eles armazenavam, nós também armazenamos. O mesmo chamado que eles tinham, nós também temos. Agora, nós vamos saber se o nosso coração, qual é o propósito aí dentro. Se nós vamos reconhecer, porque José, ele reconheceu, o pai dele também reconheceu. Vou ficar esperando o que vai dar. Então nós sabemos que a palavra de Deus, quando nós falamos uma mensagem, uma passagem, já está indo para a nossa vida. Porque nem todo mundo gosta de nós. Mesmo que você abrace, mesmo que você esteja ali apoiando, mas é um disfarce que o ser humano tem, que é o rosto, e nós não vemos o que é exatamente lá dentro inferior, o exterior, o coração. Por isso que a gente leva tanta xingada, tanta lapada, tanta forma, né, que a boca pronuncia, e ninguém vê uma palavra que venha que nem a de José. Andava e chegava e disse: eu vim ajudar os irmãos. Está aqui a comida, está aqui o que o papai mandou. Aí eles olharam e disse: tu é um mexeriqueiro, tu é um destruidor. Ele sentia fome? Não, ele sentia ódio. Ele sentia necessidade de ajuda? Não, ele sentia vontade de matar e destruir. Eles comeram, mas receberam a mensagem e mataram o mensageiro. Jesus é o mensageiro que trouxe para nós a mensagem, mataram ele na cruz, por causa da sua mensagem que era boa para todos. Porque o diabo sempre faz isso. Então nós ficamos na igreja e sabemos que Deus tem um plano na vida de cada um de nós, que é a salvação. Mas entre esse plano glorioso, Deus tem mais coisa, que é te abençoar com os dons, que é para você adoçar mais o testemunho da presença do Espírito Santo. Porque se a Priscila tem um dom maravilhoso, todo mundo vai dar glória a Deus e ver que o Espírito Santo está na vida dela, porque todos os dons, até para varrer, irmão, a pessoa faz com carinho, com amor, com a perfeição, que agrada todo mundo. É o Espírito Santo que está naquela pessoa. Porque para Deus não é a forma do serviço, é a qualidade. Qualidade é amor, qualidade é fazer, qualidade é dar. Por quê? Porque quando você vai fazer algo para Deus com muito amor, com aquela coisa que ela se torna pequena na visão do homem, mas é grande na visão de Deus. Porque Deus, Ele está vendo é o teu amor, tua sinceridade, a tua capacidade de desenvolver o teu talento, desenvolver a forma de tu apresentar o nome dele. Quando alguém olhar para aquela pessoa que está ali varrendo, passando pano, mas quando ele olha, a pessoa está com um carinho grande, com uma coisa, parece que ela está ali fazendo, aleluia, tudo. Aí a pessoa diz: é uma verdade, porque Deus está na vida daquela pessoa, e Deus é tudo. Então, não importa o trabalho, se você prega, se você canta, se você vai, se você pega um irmão que está triste, você dá uma palavra e aquela pessoa se alegra e diz: obrigado, irmão, dou glória a Deus, foi Deus que te usou. Mas a palavra de Deus, ela veio porque Deus estava ali, e a palavra estava precisando entrar naquele coração. Às vezes a ajuda estava precisando entrar naquele coração. Tudo que nós recebemos para Deus é nós levar até a necessidade, levar a Deus, porque Deus vai agir na vida exatamente daquele que está necessitando. Então José encontrou o primeiro sonho e revelou. Aí Deus, aleluia, tinha pressa e revelou novamente a José, só que de forma diferente. E agora já era o sol, a lua, as estrelas. O sol, a lua, as estrelas. O sol era o pai, a lua era a mãe, as estrelas os irmãos.
Olha aí. Aí José disse: eu tive outro sonho. De novo, José. Agora é diferente, porque lá no roçado eu contemplei só os feixes de vocês. E agora? Agora é o seguinte: eu olhei, o sol se inclinava, a lua se inclinava e as estrelas se inclinavam para mim. Aí ele contou para o pai dele também. Aí Jacó disse: menino, que sonho é esse? Será que olha, o velho já teve a interpretação, Deus já deu a ele a interpretação. Será que eu, teu pai, vou me inclinar para você? A sua mãe vai se inclinar para você? Os seus irmãos vão se inclinar para você? Então ele contou de novo, e a ira se multiplicou no coração dos irmãos dele. A ira, tá? O diabo, se tinha 10 demônios, botou 20. Se tinha 20, botou logo 100. Botou logo um exército de demônios. Porque era o demônio de xingar, o demônio de expulsar, o demônio de bater, o demônio de dar porrada. Mas ele botou logo o demônio principado de morte, de matar José. Vamos programar a morte de José. Já passou do limite. Agora até o pai e a mãe vai se inclinar para ele. O que José quer ser? Um rei? O que José quer ser? Agora vamos parar e vamos pensar. Eu estou querendo destruir um plano que Deus tem para mim também? Que plano, irmão? Porque o plano de botar José no Egito era porque José ia botar alimento na mesa, na boca, na barriga deles. Porque quando a fome chegasse, por onde é que ia ter comida? Era pelo rei, o qual ali que estava no Egito. Quem era o governador do Egito? Era José. E a comida que José estava toda organizada ali, porque Deus deu aquela grande sabedoria, e a comida não ia para eles, porque a fome ia atacar todo mundo. Aí nós olhando aqui e trazendo para nós, muitas vezes, a própria família da gente, ela quebra a panela qual nós temos que botar comida dentro, tá bem, irmão? Até a família da gente quebra a panela. Por quê? Porque José era o sistema de bênção aonde ia sair todo alimento. Aí eles pegaram aquele sistema, aquela panela, abriram um buraco e jogaram dentro. E se José tivesse morrido? E quando a fome chegasse? Mas Deus não é o homem, né, irmão? Deus não deixa o diabo realizar o plano. Eles pegaram a panela de um barro e colocaram lá dentro do buraco. Mas o oleiro, quem é o oleiro, irmão? O oleiro é Jesus. Mesmo que eles amassaram o barro, mesmo que eles botaram o barro para se quebrar, ficou José no buraco todo quebrado, todo ferido. Mas o oleiro era Jesus. E vaso de Jesus não se quebra assim, viu, irmão? Esse vaso que se quebra rapidamente é aqueles que é levantado pelo oleiro terrenamente. Ou seja, quando o homem é levantado do seu ministério terrenamente, por prazer, por vontade, mas vai chegar um dia que vai se quebrar, porque o homem ele tem um dia determinado na terra. Quando ele partir, o vaso dele se quebrou e a obra dele vai com ele. Porque, como está dito em Apocalipse, tá, irmão? A Apocalipse diz que quando o caixão se fecha, o homem é enterrado, todas as suas obras vai junto com ele. Mas José, aleluia, era uma obra divina. José era um trabalho celestial. José, ele era o provedor para aquela nação e as nações vizinhas que ia exatamente se alimentar. E o plano de José para chegar no Egito foi sofrimento. O José passou por dentro do poço, passou pela escravidão, foi preso, algemado, levou peia, foi pessoa que depois foi negociado como ali um objeto, foi vendido, foi ali levado até um lugar e foi trabalhar de servo, foi trabalhar ali naquela casa
casa, como Potifar colocou e botou ele, e o diabo na foi lá, e querendo, ele disse: esse vaso é tudo de se quebrar, para quebrar ele, matar ele, destruir ele. Aí o diabo entrou no coração da mulher de Potifar, abriu ali as portas da prostituição e levou José diante daquela prostituição. Mas quando o homem é vaso de Deus, servo de Deus, aonde ele estiver, no meio da aflição, no meio da necessidade, no meio da fome, tanto faz no meio da vaidade, como no momento de prazer que vem da carne, quando ele é servo de Deus, ele passa por cima de tudo. Quando a mulher se preparou para derrubar José, para destruir José, ele disse: não é certo que eu traia aquele que me honrou, aquele que me ajudou, aquele que me abençoou, e outra, atraiu meu Deus, nunca. Aí o diabo foi derrotado naquele momento, porque José saiu. A mulher ainda pegou ainda o flagrante, porque precisava ainda de José sair do calabouço para poder chegar na cadeira de governante. Aleluia. Irmão, eu tenho que sair do calabouço para poder, aleluia, ser realizado aquela visão, aquele sonho. Aí eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, pense bem numa revelação. Veja qual é o caminho dessa revelação. Porque José foi revelado. Veja bem que o sofrimento, eu duvido se alguém quisesse. Vamos botar hoje aí o Supremo Tribunal Federal, que tem poder para botar o homem no calabouço, tem poder para amordaçar, tem poder para fazer tudo que ali fizeram no Egito, porque é o maior poder que faz esse pisamento, é aquele que tem a autoridade suprema para levar o homem ao calabouço. E se nós entender hoje, aleluia, o plano que Deus tiver para nós é na humildade, mas vai exigir de nós o quê? Vai exigir que nós seja fiel, vai exigir que nós fale a verdade, até se for o caso de nós falar a verdade diante do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, e não negar, para poder se cumprir, é necessário que nós falemos a verdade, para que o Supremo Tribunal não aceite, não goste e nos leve até o calabouço, para poder aumentar ali a tensão e a revelação começar a se cumprir, porque Deus derramou um poder grande na vida de José, quando exatamente aqueles que estavam para se cumprir, aleluia, no momento de quem era José, foi os dois, aleluia, servo do rei, o mordomo e o padeiro morto, que foram condenados, foram para o calabouço, e ali era a porta de saída, porque eles tiveram um sonho, e José já tinha interpretação de sonhos, e naquele momento eles contaram o sonho para José, e José já estava ali zelando, fazendo algo ali, já tomando o coração daqueles, sendo graciado. Mas para mim hoje, revelação dessa eu não quero. Não, eu quero ser governante, eu quero ser um pastor, mas não quero sofrer. Eu quero ser um líder, eu quero mandar em tudo, mas eu não quero passar por sofrimento, eu quero ir direto. Os irmãos estão entendendo que é revelação? Quando Deus dá uma revelação, Deus fica nela. Deus não abandona a revelação que é revelado, não, irmão. Deus não abandonou José, mas ele deu força a José para ele vencer, porque o caminho que José queria andar era um caminho perverso, era um caminho dolorido, era um caminho exatamente que ia trazer saudade. José tinha saudade do pai, José tinha saudade até dos irmãos, José tinha saudade da irmã, tinha saudade de todo mundo, tinha saudade da pátria dele, porque José estava lá no Egito, e ele
aí no meio do seu povo, e muitas vezes, para nós trilhar o caminho, para levar a palavra a viver na nossa vida, precisamos nós viver, aleluia, a exatamente os fatos da revelação ser contada, aleluia, qual é a direção da revelação, o objetivo dela, porque eu tenho de pagar um preço até alto, para que eu ali sente na cadeira da posição que Deus vai colocar, porque Jesus sentou, aleluia, na cadeira da fidelidade, ele estava ali, mas você sabe o caminho que Jesus passou. Jesus foi levado, considerado ali como ovelha, levado ao matador. Jesus foi levado ao Gólgota, no meio de toda a nação, apanhando, no meio de todo mundo, e as pessoas chegaram até mangar. Como é que tu tem poder? Como é que tu é de Deus? E deixa o diabo te açoitar. O açoite do diabo é para a glória de Deus. A pisa que ele te dá é para a glória de Deus. A ira dele é para a glória de Deus, porque é a ira do diabo que desperta a glória de Deus. E nós sabemos, aleluia, que José, ele passou por todo esse caminho, mas a glória de Deus naquele dia se manifestou, porque quando José contou a revelação, uma delas ali era de um homem que exatamente voltou a servir o rei, o outro se cumpriu a revelação, mas foi cortar a cabeça e voltou ali aquele jovem para servir ao rei. E quando o rei Deus disse: agora eu vou entrar no coração e vou dar ao rei, vou ali levar o coração dele um sonho. Aí Deus levou um sonho, irmão, ali das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. E quem teve essa revelação quando deitou a cabeça foi o rei. O rei Xerxes, ele se deitou e dormiu. De repente ele vê no Rio Nilo 7 vacas gordas, bonitas, famosas. Aí de repente ele vê saindo mais 7 vacas magras, feias, e as 7 vacas magras e feias engoliam as 7 vacas bonitas. Aí de repente ele dorme de novo, outro sonho repetido, só que diferente, era 7 espigas bonitas e ele via 7 espigas feias e elas as 6 engoliam as bonitas. E ele ficou turbado, o coração dele ali perturbado. Ele disse: olha, vamos aqui. Aí juntou ali os reis, os magos, os estudiosos, todos que soubessem, tinha sabedoria, ele trouxe todos ali para dizer ao rei que tipo era aquela revelação. E hoje, irmão, vamos ter cuidado em revelação, porque tem revelação que vai cobrar a nossa vida. Tem revelação que leva nós à masmorra. Tem revelação que leva ao mundo. E chamaram os homens para interpretar a revelação e disseram: não, rei. O primeiro rei botou ele na prova e disse: o rei disse: fala para mim o meu sonho, me conta tudo. Não, fala. Ele dizia assim: fala o teu sonho, conta para nós. O rei: não, eu não vou contar meu sonho para vocês irem achar alguma coisa e mentir e dizer, me enrolar. Eles tinham que ver o sonho, eles tinham de interpretar sem o rei contar. Aí disse: não, esse teu sonho aí, rei, só o Deus dos judeus, né? O Deus do céu pode falar. Aí então o que fala? O que aconteceu? Ele disse: todos vão morrer. Aí o que foi que levou a morte deles? O sonho, a revelação, a interpretação do rei levou um monte de pessoas à morte. De José foi aonde Deus tocou no coração daquele jovem e disse: olha, eu estava no calabouço e tem um rapaz lá que está preso, e ele era escravo, e do jeito que ele contou, do jeitinho que ele contou, o sonho aconteceu. Aí o rei: traga esse homem até aqui, mandou o capitão buscar ele, e ali era a porta, irmão. Porque a revelação, só quem tem interpretação é quem tem Deus dentro dele, no coração dele. Porque José nem disse: olha, o rei perguntou: tu interpreta revelação, sonhos? Não, só Deus.
Depende dele. Os outros iam morrer porque não tinha Deus. José tinha Deus, Deus tinha misericórdia, e dizia assim: José, tu vai. Aí ainda só um tempozinho aí, conta lá e tudo. A revelação. E José disse: olha, as 7 vacas gordas é 7 anos de fartura. As 7 vacas magras é 7 anos de seca, de fome. Quando se levantar, exatamente as vacas magras, que é os 7 anos, vão consumir as gordas. E o segundo é exatamente o mesmo. Quando Deus mostra duas, Deus tem pressa. Deus tem pressa no negócio. Então, as 7 espigas boas, bonitas, 7 anos, é o mesmo sonho. E as 7 espigas magras é as mesmas vacas magras, 7 anos de fome, de seca. Aí quando ele contou isso aí para o rei, e o rei ficou ainda: como é que isso vai acontecer? Como é? Aí ele disse: calma, rei, pega um homem de sabedoria, capacitado, e coloca de frente, exatamente para cuidar dos 7 anos de fartura, para ele economizar, colher, guardar, depositar, e quando for nos 7 anos de seca, de fome, e ele tem alimento, para que aquele povo de toda a redondeza venha e se alimente. Aí o rei ficou alegre. Foi aí, irmão, que José ia sair para o cumprimento da revelação. Mas tem de ser fiel do início até o fim. E José foi exatamente até o fim, porque se José tivesse pegado aquela morena zona e tivesse se prostituído, a história era diferente, o calabouço tem engolido ele. Mas aquela mulher, exatamente por ela mentir, que foi que ela perdeu? A área dela cheirar, que era o nariz. Não vai mais cheirar, sentir cheiro de José não, viu? Prostituta, vai exatamente capinar por aí. Foi o destino. E nós temos que entender, irmão, que o Deus daquele época é o Deus dessa época. Tem gente, naquela época foi rir comer capim, porque que hoje a ovelha não pode comer capim? O ovelha come capim, né, irmão? Mas quando é a ovelha de Deus, come outra comidazinha. Mas o que Deus come é fidelidade. José, quando olhou para aquele monumento, a mulher disse: eu quero tirar a tua honra. E tu não vai tirar não, porque o cão não tira a honra de servir a Deus, não. Quem tira, né, essa honra aí é do mundo. Porque José ainda era um moço. E o desejo era tão grande que o diabo queria tirar de José a revelação, a glória. E a glória estava ali para acontecer. E o rei Xerxes, que ele disse, levantou José: tu vai ser o governador do Egito, abaixo de mim, mas acima de mim ali, só tem o filho no trono, que eu fico mandando tudo. Aí o negócio começa. Quem quer ser, né, irmão? Quem que quer ser José? Quem tem a revelação de José? Aí eu digo: que é revelação, Senhor? Revelação é aquilo que eu tenho na tua vida e você não sabe. E se eu não disser, nunca vai saber. E se eu disser, você vai saber. É algo para o futuro, é algo oculto, é algo que está para acontecer. Então, se nós tivéssemos hoje um Deus que quisesse estar fazendo fuxico, falando, ia ter revelação toda hora. Porque toda hora o homem pega, o homem cai, o homem se afasta, o homem atrai a mulher, trai a Deus, trai a tudo. E Deus, ele só mostra uma revelação com propósito. Com propósito. Não vai ter revelação para crescer uma pessoa na igreja. Aquele é o homem de Deus. O homem de Deus é aquele que suporta o sofrimento da revelação, aquele que suporta o sofrimento do projeto que Deus tem na vida. É o homem de Deus. Eli é o homem de Deus, suportou a todo desprezo de Acabe e Jezabel. Mas quando ele orou, Deus abriu as portas e choveu, as portas do céu e choveu. Quando ele orou, Deus cessou. Aí José está vendo que uma revelação, e que hoje eu de primeiro eu dizia para os irmãos: diga, irmão,
Tu não vai para esse escudo que tem tanta revelação. Tu está na santidade perfeita, não está, irmão? Porque se tu não tiver, vai lá que tu vai ser revelado e tu mete a bronca na tua esposa. E tu compra, né, irmão? E não paga. Tu tem medo não de ser revelado? Só tem revelação para essas coisinhas pequenas, porque tanto faz um pecado de 10 centavos como um pecado de 1 milhão. E se o homem lá revelar para tu, tu é aquele que expulsa a mulher, faz compra e não paga. E aí, irmão, como é que tu ia dizer? Está amarrado. Não ia amarrar, né? Por quê? Porque repreensão, irmão, é só para quem tem condição de receber. Se eu conheço o meu pecado que Deus falou, disse eu me reconheço. Porque Davi foi assim. Porque Davi, Natan disse: Davi, um homem que tinha muitas ovelhas, rico, na hora de uma festa, ele mandou matar, foi a ovelhinha do servo dele. Ele só tinha, a bichinha comia com ele no prato, só tinha ela. E o cabo era rico, tinha tanto que ele não matou uma das dele. O que esse cara merecia, Davi? A morte. Aí Natan disse: porque tu é rei, eu vou dizer que tem um meio de tudo, esse homem é tudo. Eita aí, irmão, o que o cabo dizia agora? Davi faltou as pernas, faltou o chão, faltou tudo, desceu, desmoronou, aí chegou diante de Deus e já foi fazendo uma oração gloriosa, dizendo ao Senhor. Ele disse: nasci a minha mãe, né? Ela me concebeu na iniquidade, no pecado concebeu minha mãe. Levou logo o pecado original. Aí ele disse: Senhor, se tu quisesse um sacrifício, eu mandaria 1000 boi. Mas tu não quer sacrifício, tu quer um coração quebrantado, tem misericórdia de mim. Olha aí, na hora que o pai repreende, a gente tem que reconhecer que errou e pedir perdão ao pai. Deus é nosso pai. E nós erramos. Deus sabe que nós erramos. Mas o errar já faz parte do ser humano. Mas o difícil é o ser humano entender que errou e dizer a Deus: Senhor, errei. Aí onde José, ele vai também trazer isso à tona. Porque os irmãos de José, quando foi na revelação de José, que José se revelou para eles, foi choro para todo lado, irmão. Aqueles casacos grandes dele não dá nem para enxugar um rio de água que saía de cada oito. Acho que o rio que terminou de encher e sangrar com tanto choro daqueles 11 irmãos, muitos irmãos. E a alegria caindo ali. José não se aguentava não. José foi, se você ler lá, irmão, você vai começar a chorar também. A emoção, a alegria, a fidelidade, a vontade, a coisa boa. Quando José disse: meus irmãos, tudo isso é de Deus. Deus fez que tudo isso acontecesse para eu estar aqui, para que hoje eu amparasse vocês que vêm do deserto na fome. Tudo aqui foi Deus que preparou. Aí ele disse: José, nós pecamos, nós programamos a tua morte. Aí nós vimos, amados, uma coisa boa, que José não criou ira contra os irmãos, não criou ódio, mas que ele abraçou, ele beijou os seus irmãos, o qual tinha armado o laço para ele, tinha levado ele até o calabouço. Mas José, ele retribuiu dizendo: era o caminho que Deus preparou para mim andar, para que hoje eu estivesse aqui como rei, ou seja, para alimentar todos vós. E para nós entender, irmão, qualquer um de nós que passando para a luz, algo das trevas vai manifestar contra a nossa vida. Pode ter certeza. Mas Deus tem um plano na vida de cada um. A revelação é coisas que pertencem a Deus.
e Deus não vai estar dando revelação em cima de revelação, e hora em cima de hora, porque tudo tem um propósito. Desde que José, com 16 anos, e José foi assumir ali a cadeira, José já era um adulto, homens que passou tempos e tempos, preso há mais de 2 anos, ali dentro daquele calabouço. Então a vida, aleluia, é só sofrimento, mas no momento da revelação cumprir, aí o homem sai daquele sofrimento para entrar na glória exatamente da revelação. Porque hoje, as revelações de hoje, elas são para alegrar o coração daquela pessoa que vai ter o objetivo de receber. Acho que a revelação hoje é só a do Dadá, né? Deus dando, Deus está te dando, está te dando, está te dando. E a LDD, né? Receber, né? Mas a repreensão, uma revelação dessa, irmão, eu duvido. Uma vez eu perguntei um irmão que estava se candidatando aqui para entrar e falou sobre essa passagem. Eu digo, irmão, se você aceitar tudo que está na passagem de José, para você ser um governador, ser um deputado, eu voto em você. Porque eu sei que vai começar a apanhar daqui de dentro. Eu quero começar, irmão? Eu digo, irmão, isso é coisa do diabo. Eu digo, pois para você exaltar o nome do Senhor, o diabo vai te apertar. E é o cinto dele mesmo que vai cair no teu escuro. Porque quer ser governador só mentindo, tu dá tudo na boca, mas depois tu nem conhece. Cara, mas esse irmão veio aqui, irmão, ele ficou com raiva. Eu digo, eu não estou aqui para botar urna para irmão, não, estou aqui para pregar o evangelho. É verdade, irmão, porque aqui nós estamos fora de política, mas é política aqui, não é verdade? Porque entra na posição de governador. Mas é Deus que está levantando o homem para acudir uma nação, para acudir um povo, para que o nome de Deus ali, exatamente, e o nome de Deus, irmão, ele vai ser glorificado mais ainda, sabe quando? Quando essa nação que entrou aqui no tempo de José, foi sair do tempo de Moisés. Aí foi que a glória de Deus, ali o mundo for ver, que hoje nós vemos os mandamentos, aí nós vemos aqueles momentos de sinais que Deus botou ali no Egito, para tirar o povo que entrou, o povo entraram no momento de fome, entraram, que estavam passando necessidade, e lá dentro eles comiam, trabalhavam e apanhavam, mas para sair, aleluia, porque entraram com a fome, mas para sair por causa do alimento, aí vem o poder de Deus manifestando para poder esse povo andar no caminho do alinhamento, porque a saída do Egito, aí Deus, ele chama Moisés, Deuteronômio capítulo 11, aí Moisés fica ali atento, Deus diz, olha Moisés, diz para o meu povo que agora hoje, o tempo de hoje presente, eu coloco diante dele a bênção e coloco a maldição, para ele, aleluia, ter a escolha. Quem ouvir o meu mandamento, a minha voz e seguir, ele é abençoado. E se eles não ouvir e seguir a outros deuses, eles são amaldiçoados. Está vendo, irmão? O povo de Deus, eles eram crentes, mas era com rédea. Não tem crente sem rédea não, tá, irmão? Jesus disse que na palavra dele ali, quando usando o seu povo, ele disse Paulo ali e os outros apóstolos, ele botou ali várias parábolas. Ele disse, por que o homem coloca freio na boca do cavalo? Para quê? Para que ele tenha o controle do corpo do animal todinho. Se ele botar rédea, ele freia a cabeça do cavalo, o corpo fica toda a exposição do carro que está montado. Então, quando a forma de freio vem para nós, é para que o nosso corpo fique todo controlado, por Deus nem ser controlado. Mas já Tiago diz que no meio desse universo de membros do nosso corpo, há um membro pequenininho que é perverso, ele
incendeu o mundo inteiro e não há um no mundo e que possa dominar ele. Qual é esse membro que está em nós? É a língua. Esse membro, vou dizer, viu, filho? Ele diz: assim como um palito de fósforo que incendeia o mundo inteiro, assim a língua do homem incendeia o corpo todo. Ele tanto abençoa como amaldiçoa, né? Então, irmão, essa palavra, porque às vezes eu faço pergunta a Deus, para mim saber, Senhor, tanta revelação, que é revelação? Aí Deus me deu essa passagem de revelação, é aquele que está oculto, que homem nenhum vê, que homem nenhum sabe, nem mesmo aquele que está sendo revelado, que não foi, está nele o projeto, não foi revelado, só vai saber depois que é revelado. Porque Deus tinha um plano grandioso na vida de José, e ele foi revelando através de sonhos. Mas José não sabia ainda que ele ia passar por tanta forma de pressão para chegar a ser rei do Egito, o mandante lá de todo aquele povo, só não do rei. E hoje, qual é a diferença? O Deus é o mesmo, o poder dele na época é o mesmo, e hoje. E para nós, até ministrar a palavra dele com amor e sinceridade é um dom. E preciso que tenha em nós a fidelidade para nós viver. Porque quando ele disse: Moisés, eu tirei o povo do Egito, tudo bem, botei eles no caminho certo, eles vão ter uma terra para eles, a terra é boa, mas na terra eles vão ter de ser fiel a mim, porque lá tem giganteu, são gigantes, vai ter nações grandiosas que eles não podem brigar, mas é eu que vou tirar a terra deles. Essas tribos que estão lá, eles têm de andar bem direitinho na minha presença. Por isso que eu digo: eu boto diante dele hoje a bênção, boto a maldição. Se eles ouvir, é tão importante a palavra ouvir, se me ouvirdes, e o ouvir de Deus está completa de obediência, perseverança, praticar a palavra, acolher a palavra, viver na fidelidade, é ouvir. Porque se for só para ouvir, passa o carro tocando, a gente ouve, passa no oceano, a gente ouve. Mas esse ouvir de Deus não é o som, o ouvir de Deus é a pronúncia da palavra que vem, e nós obedecemos para ela dentro de nós. E a pessoa, se ouvir, não ouviu o irmão pregar, foi bonito. Ah, tu ouviu. Mas não é esse ouvido. Deus fala na obediência do seu mandado, que ele mandou, que ele ordenou. Hoje, se ouvirdes e obedecerdes e viverdes a minha palavra, o meu estatuto, viverá. Mas se não ouvirdes, afastar e servir a outros deuses, maldição estará convosco. Está vendo? Então a palavra de Deus hoje, irmão, é para nós observar tanto, porque é melhor a gente ter esse ouvido para ir ouvindo e botando em prática, ouvindo e botando em prática, do que desse estourar de uma vez. Porque o povo de Israel, com todas as pronúncias, com todo esse controle, com todo esse poder, e Deus estava aí com eles, até chegar ao ponto de Deus: Moisés, eu vou sair no meio de vós, porque se eu não sair, vocês morrem. Aí eu quero dizer para esse povo que estão dizendo que estão cheios de Deus e faz esse pecado, diz: irmão, se Deus tivesse na tua vida, tu não estava nem aqui pertinho, tu estava em um local orando, agradecendo, e quando estivesse aqui no meio do povo, estava pregando, estava falando a verdade. E aqueles que são mais cheios de Deus mostram mais o erro. E José, cheio do Espírito Santo, mostrava só os lombos para a beira. O caminho que ele trilhava era um caminho doloroso,
Jesus, o Pai, o Filho, mostrava o caminho, literalmente, pelo que acontecia, era perseguição, era peia, rejeição, mas eles não abriam a boca para se defender, nem murmurar, e louvavam a Deus com o espírito, com a alma, com a força. Esse é o servo de Deus, é aquele que está caindo o mundo em cima e não parado, porque o Espírito Santo está ali, como aquele guarda-chuva lhe guardando e protegendo. E o próprio história de José é uma história que mostra uma igreja, que mostra um povo, que mostra uma nação, o privilégio desses homens, que nós vemos que cada um deles pagaram o preço, irmão. Primeiro Judá ele saiu a perturbação foi tão grande de Judá, que ele não aguentou mais ficar com a pressão ali, saiu, e os primeiros filhos de Judá morreram, todos dois. Um deles batia na mulher, e quando ele se levantou contra o pai, aí Deus tirou ele, Deus matou ele, porque naquela época acontecia essa forma de a pessoa querer bater no pai, aquela pessoa era morta, porque é um desacato muito grande. E o outro é porque ele ficou com a esposa do irmão e ele tinha relação, e o sêmen ele botava na terra, ele prendia, não deixava a mulher engravidar para não dar filho. Então era o Hélio e tem o nome do outro, que morreram todos os dois. Aí foi o desespero. Não, era o desespero da mãe, eles se sentiram maldição. Por que o coração daquele homem, né? Que nós sabemos que Acã também, como de Moisés também, quer dizer, será que Deus só castigava aquele povo naquela época? Será que de hoje a sinceridade é a mesma? Será que Deus não pede fidelidade? Porque a gente está vendo a igreja toda, hoje é uma igreja assim, quase que bêbada, né, irmão? Igreja morna. E a Bíblia diz, Apocalipse, que é melhor ser frio, não sei quem, porque morna, diz que vomita ele da boca. E a gente luta, é difícil. O nome de Deus hoje é tão na boca, na vida das pessoas, sem valor. Ninguém vê mais um desejo. Por isso que ele dá para o casal a função de orar. Ora pelo teu marido, pede a Deus, e ele vai fortalecer o coração do teu esposo, vice-versa, porque Deus ama abençoar o esposo, ama abençoar a esposa. Aquele pedido é fatal, Deus dá, para que o homem proceda com o coração amoroso, com prazer, de buscar, de orar, de buscar a Deus todas as horas. Então Deus, nessa oração, como ele diz lá em Tiago, capítulo 5, né, de versículo 16, deveremos fazer a esposa e o esposo fazer essa oração. Aí é que ele vai caber, pedir, pedir e dar juizar, e Deus fará o desejo do nosso coração. Quando pedimos aquilo que está dentro do propósito de Deus, que Deus quer e que Deus tem vontade, a nossa oração é acontecida com milagre de imediato. Então nós vemos que a palavra de Deus, mostrando aqui, revelação. Irmão, quando alguém te revela algo, tu tem que saber a entrada, o caminho, para onde aquela revelação vai te levar. E que tu vai passar para cumprir aquela revelação na tua vida. Mesmo se for uma revelação que tu vai comprar um carro, aí vai ver o valor do carro, for 100 mil,
Tu não tem nada, não tem nem emprego, aí vai chorar, viu, irmão, para chegar até você, viu? Vai trabalhar numa loja, noutra loja, no outro canto, vai juntar, vai deixar de comer para cumprir a revelação. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que a revelação ela tem objetivo, a revelação de Deus tem objetivo. E Deus não vai estar revelando essas coisas não, porque aqui a proteção vinha do céu, mas para uma nação, para um povo. E o nome de Deus ia naquele momento e ser engrandecido lá onde? No meio do inimigo. Por quê? Porque foi a nação pagã que louvou o nome do Deus maravilhoso de José. Que disse, o Deus de José é um Deus que realmente ele tem essa capacidade de ver e revelar e entender sonhos. Então José ali ficou como governador, mas o nome do Senhor ficou o tempo inteiro ali, tá? Principalmente quando era para o povo sair, que era Moisés, aí também o nome do Senhor ficou na cabeça do rei, na cabeça daquele povo do Egito, como Deus grandioso, protetoso. E tudo que Deus vai fazer é exatamente com esse objetivo, irmão. E o nome dele fica na nossa vida como Deus maior do que todos os deuses. Amém? Então é isso que a revelação, quando alguém te deu a revelação, faça que nem todos que tiverem, todos os reis, todos que tiverem, diga a revelação, porque tem objetivo. Qual é a revelação? Qual é o começo? Qual é o fim? Vamos entender. Aleluia. Porque se é de Deus, ainda que dor, eu não vou sair dela, eu vou ficar nela. Entendeu? Mas José não soube no começo, José só soube que era no fim. No fim foi que José ali foi aplaudido e o Deus foi glorificado para todos sempre. Revelações têm um objetivo criado por Deus quando está na nossa vida. Mas eu digo que há um grande propósito de Deus para todas as nações, que é Jesus revelado, salvação para nós. Amém? Então fique de pé e vamos louvar o nosso Deus, agradecendo Ele nessa noite por esta palavra que foi revelada, que foi transmitida, o amor grandioso de Deus na nossa vida, né? Porque é Ele que está nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos ajudando em tudo e dando a nós o prazer de nós estar onde, irmão? Na